Olá, seja bem-vindo ao Vila Mariana Day Hospital, referência em segurança, inovação e excelência em cirurgias plásticas. Hoje, nós vamos revelar os protocolos e tecnologias que garantem um ambiente cirúrgico moderno e seguro. Este conteúdo é um oferecimento da LifeSeal, a maior fabricante de próteses de silicone do Brasil, e do CNTF, Centro Nacional de Tratamento de Feridas, e da Epitele, referência em medicina hiperbárica e recuperação avançada. Descubra por que o Vila Mariana é a escolha inteligente e segura para a sua cirurgia plástica. Olá, está começando o nosso quadro Falando de Plástica. Aqui você se informa sobre tudo referente à cirurgia plástica. Então é importante que você compartilhe este canal com outras pessoas que você sabe que quer fazer cirurgia plástica. E se você quer tirar todas as dúvidas, então você chegou ao lugar certo. Nós estamos gravando hoje no domingo. Por isso que nós estamos aqui no centro cirúrgico sem os paramentos corretos, né? A gente tá só com a roupinha aqui do centro cirúrgico. E então, como eu disse, é num domingo, um dia tranquilo, que o centro cirúrgico foi organizado para a gente poder fazer essa gravação. Virou cenário hoje. E a minha convidada de hoje, doutora Bárbara Conde, que vai conversar comigo e vai trazer várias ideias e insights sobre cirurgia plástica para você que tá aí do outro lado, doido para saber de tudo, tá bom? Fala um pouquinho sobre você, Bárbara, se apresente, fala da sua especialidade para o pessoal conhecer, por favor. Bom, é um prazer estar aqui hoje, poder falar um pouquinho sobre a minha especialidade, sobre o meu trabalho, que é uma coisa que eu gosto tanto. Que legal. Tirar as dúvidas aí que as pacientes têm mais frequentes. Meu nome é Bárbara, sou cirurgiã plástica. Minha especialidade hoje em dia é principalmente com foco em mama, mas eu opero também cirurgias de face, cirurgias da mama e também do contorno corporal, além da parte de cirurgias reconstrutivas também. Ah, que legal. Bom, então vamos lá, porque eu tenho bastante pergunta para fazer aqui. A primeira coisa que eu quero começar conversando com você é sobre segurança. O que garante mais segurança para o paciente durante uma cirurgia plástica no hospital, na sua opinião? Assim, eu acho que a segurança da cirurgia plástica, ela começa desde o atendimento no consultório. Então, começando por conversar com o paciente, entender quais são todos os históricos dele, o que ele toma de medicação, o que a gente vai pedir de pré-operatório, avaliações das especialidades. Vendo que tudo isso está correto, a gente parte para a segunda parte de segurança, que é fazer a cirurgia num hospital adequado, com estrutura, com material esterilizado, ter uma equipe de anestesia capacitada e uma equipe de enfermagem também toda preparada para cuidar do paciente do pós-operatório de plástica. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer a cirurgia plástica num hospital e, de preferência, num hospital que esteja acostumado com cirurgia plástica. Eu acho que tem todo o diferencial. Ah, bacana. E a gente faz essa pergunta até para que as pessoas entendam que os médicos se atentam para esse detalhe. Eles já estão ligados, já entende disso para poder orientar os pacientes, e é importante que você sempre escute seu médico lá, porque com certeza ele conhece os melhores lugares, né, doutor? Isso é importante frisar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua especialidade. Qual é a diferença de mama com prótese para só inclusão de prótese? Quando a gente pensa em só fazer a inclusão de prótese, a gente está pensando, na verdade, em aumento mamário. É uma paciente que ela não tem mama o suficiente, né, na opinião estética dela, ela gostaria de aumentar o volume. Uhum. Então, a gente pensa só numa inclusão de prótese. Para a gente só colocar prótese, a paciente não pode ter flacidez. Por quê? Porque a gente não precisa retirar a pele. Então, a gente só coloca a prótese e só aumentando o volume, a mama já fica numa posição correta. Já quando a gente fala de mamoplastia com prótese, a gente pode já estar pensando em ter que levantar a mama, então já é uma paciente que já tem um certo grau de flacidez, e aí a gente associa a dar um volume, dar um colo mais marcado utilizando a prótese. Então, só incluir a prótese, a gente pensa numa mama de pequeno volume, que não tem flacidez, aí a gente tem várias técnicas para fazer por baixo da mama, ao redor da areola, pela axila, e já quando a gente pensa em aumento mamário junto com tratamento de flacidez de pele, a gente já pensa na mamoplastia com prótese, que aí também tem várias técnicas, que a mais convencional é aquela cicatriz em T, hoje em dia nos modos mais modernos de fazer a cicatriz em L. Que agora que você fica com o colo livre, né? Não tem nenhuma marcação, né? Isso, a gente consegue ter o colo livre para poder favorecer a paciente usar um decote, um vestido, uma blusa, legal, sem aparecer a cicatriz na porção central. Ah, ficou show isso aí agora, hein? Agora vamos falar de reconstrução, que você trouxe aqui no começo, né? Falando da questão da reconstrução mamária. Você observa que ela traz uma transformação. Queria que você falasse sobre isso. Que tipo de transformação que você observa nas pacientes quando faz uma cirurgia de reconstrução?
Eu acho que, assim, a reconstrução, ela é autoestima. Ela pode ser tanto estética quanto uma cirurgia reparadora, mas sempre vai ter a ver com a autoestima da paciente, bem-estar. E falando principalmente em reconstrução de mama, que é a minha especialidade, eu acho que a mama é um símbolo feminino, é um símbolo da mulher. Então, você devolver a mama, seja lá o formato, a flacidez ou até uma reconstrução pós-câncer, sempre vai ter a ver com autoestima, com autocuidado, com bem-estar, de colocar uma blusa e não ter diferença em nenhum dos lados, colocar um biquíni e se sentir bem. Então, na verdade, eu acho que fazer uma cirurgia reconstrutiva, uma cirurgia reparadora da mama ou até uma cirurgia estética da mama tem a ver com autoestar, tem a ver com liberdade da paciente, ter a liberdade de se vestir da forma que ela quiser, sem ter que se preocupar se um lado está maior do que o outro, se a blusa vai incomodar, se vai ser um biquíni que ela não vai se sentir confortável. Então, a cirurgia plástica, ela tem 100% a ver com liberdade da paciente ser o que ela quiser. Ô, doutora, qual é a diferença prática, por exemplo, entre técnicas minimamente invasivas de cirurgia e cirurgias mais extensas do contorno corporal? Quando a gente fala em contorno corporal, a gente tem que pensar no contorno completo do corpo. Então, a gente está falando sobre as costas, sobre o braço, sobre a cintura, sobre a perna. Tudo. É tudo. Então, eu acho muito difícil a gente falar de cirurgias minimamente invasivas e falar também de contorno corporal, porque eu acho que são coisas diferentes. Sim. Quando a gente fala de técnicas minimamente invasivas, então, por exemplo, uma lipo de uma pequena região, a gente não está falando sobre o contorno completo. Certo. Às vezes a paciente ela tem uma queixa específica, é uma pequena área só, então vale a pena a gente fazer uma cirurgia minimamente invasiva, uma lipo pequena. Agora, quando a gente fala em contorno corporal, a gente tem que ver o conjunto inteiro, porque é o contorno corporal da paciente. Essa parte inteira aqui. É a parte inteira. Então, a gente já pensa numa cirurgia de maior extensão, pensando se é as costas, se é a cintura, se é a perna. Então, quando a gente pensa em contorno corporal, a gente tende a pensar numa cirurgia um pouco maior do que as cirurgias minimamente invasivas, do que, por exemplo... Que são para pequenas áreas, Que são né? para pequenas áreas, exatamente. Perfeito, doutora. Cirurgia plástica facial, que você também trouxe aqui no início, que você também faz, né? Lifting, preenchimentos ou combinação? Quando que cada coisa é indicada? Então, assim, acho que da indicação a gente começa partindo do ponto do se a paciente quer ser submetida a uma cirurgia de face. A gente sabe que as cirurgias faciais bem feitas, elas têm resultados extremamente naturais, belos. E assim, quando a gente começa a pensar em fazer muitos preenchedores, procedimentos, entre aspas, minimamente invasivos, a gente às vezes pode acabar indo para resultados mais artificiais. Então, primeiro a gente tem que ver o que a paciente se incomoda, qual que é a expectativa dela em relação ao resultado da cirurgia, para pensar o que indica. Pacientes com leve flacidez, a gente tende a querer fazer tratamentos menos invasivos. Às vezes faz um estímulo de colágeno, pode ser com ultrassom, pode ser com produtos injetáveis, pequenos preenchimentos no rosto. Agora, quando a paciente ela já tem um maior grau de flacidez, não adianta a gente tentar tratar essa flacidez com muito preenchedor, porque senão a gente vai seguir de uma linha artificial, que não é belo, que hoje em dia não está em moda ter um resultado artificial. Então, assim, sendo uma paciente com um grau maior de flacidez e que quer ter um resultado mais efetivo, a gente tende a pensar mais nas opções cirúrgicas, seja um lifting facial, uma blefaroplastia, um lifting de sobrancelha, do que começar a aplicar muito produto e ficar com um resultado que não é legal, que não é natural. Entendi. Doutora, e como prevenir ou tratar cicatrizes? Você falou aí até, né, dessa questão do seio, que tem vários tipos de cicatrizes. Como tratar essas cicatrizes após a cirurgia estética para ficar com um resultado bom? Então, assim, acho que o tratamento, em relação à cicatriz na cirurgia plástica, primeiro que, assim, não existe tratar sem ter a cicatriz. A gente sempre fala que a gente está trocando uma coisa por outra. Então, no caso, por exemplo, das mamas, a gente está trocando a flacidez, a mama que caiu, por uma mama bem posicionada com cicatriz. Porém, o cirurgião plástico, ele sempre vai tentar posicionar a cicatriz no local mais discreto, que nem eu expliquei, a mamoplastia em L, para a gente tentar não deixar aparente a cicatriz. Agora, em relação à própria cicatriz, uma coisa que é importante é operar uma paciente que esteja dentro do peso, que tenha hábitos saudáveis, que não esteja com exames inadequados, com diabetes descontrolada, com colesterol, porque tudo isso atrapalha na cicatrização. Então, acho que essa é a primeira parte, uma alimentação saudável e estar com a saúde bem. Da segunda parte, tem a ver com a técnica cirúrgica, então escolher um cirurgião capacitado que faça uma técnica cirúrgica adequada, com o material adequado, com os fios finos, para a gente conseguir ter uma melhor cicatrização. E aí tem a última parte, que é o pós-operatório, que a gente tem várias coisas que a gente usa para poder ter uma cicatrização melhor, desde usar a cola cirúrgica, usar uma microporagem, que a gente faz como se fosse um ponto falso na pele durante 2-3 meses de pós-operatório para tentar deixar a cicatriz mais fina,
porém a gente sabe que a cicatrização também tem a ver com a genética do paciente. Então, pacientes que tendem a ter uma pior cicatrização têm que fazer o acompanhamento de perto com o cirurgião que ele operou, justamente para a gente o quê? Se precisar passar uma pomada diferente, fazer um laser no pós-operatório, fazer um microagulhamento ou até aplicação de corticoide para os pacientes que têm tendência queloide. Mas o mais importante de tudo é fazer o acompanhamento perto do médico, do seu cirurgião plástico, para ele acompanhar a cicatriz e caso alguma coisa não esteja evoluindo bem, a gente vai intervindo para não ter uma cicatrização ruim, a gente prevenir antes que aconteça. Tá certo. Quais cuidados no pós-operatório que ajudam a manter a cirurgia, os resultados, vamos dizer assim, mais naturais por mais tempo, doutor? Eu acho que a primeira coisa é a gente operar a paciente dentro de um peso adequado e 2, dentro de um peso adequado que a paciente vai manter, que seja peso dela. Então, assim, uma coisa que altera muito o resultado de uma cirurgia são variações de peso. Então, a paciente que tem um efeito sanfona, ela perde muito o resultado de cirurgia, porque a pele estica a volta, e isso faz a gente ter uma perda de resultado. Então, é muito importante manter hábitos saudáveis, atividade física e uma alimentação boa para a gente poder ter resultados mais prolongados. O que eu devo fazer? Abdominoplastia ou lipo? Essa pergunta as pacientes fazem muito no consultório. Imagina. E é engraçado porque são indicações muito diferentes. Uhum. A abdominoplastia é uma cirurgia que ela serve pra gente remover o excesso de flacidez do abdômen. Então serve pra gente tratar a flacidez, principalmente infraumbilical do abdômen. A gente consegue também fazer... Quando tem aquela sobra de pele. Quando tem aquela pochetinha na parte inferior do abdômen. Então, a abdominoplastia é uma cirurgia de remoção do excesso de pele e correção de diástase, que é aquela distensão da barriga. Já a lipoaspiração, ela é uma cirurgia de contorno corporal, que nem a gente falou no começo. Então, a gente consegue tratar a gordura localizada. E aí, o que é bacana é, na verdade, a gente associar essas duas cirurgias, porque a gente remove a flacidez e junto a gente tira a gordurinha localizada, conseguindo dar o contorno corporal e dar aquela barriga retinha que as pacientes tanto querem. Nossa, que delícia! Bom, a escolha do local da cirurgia, hospital, clínica especializada, estrutura, isso influencia? E se sim, de que forma, doutor? Com certeza, essa pergunta influencia 100%. Com certeza fazer a cirurgia num hospital é muito mais adequado, porque até pelo que a gente conversou no começo, tem a ver com segurança do paciente. A gente está falando de um lugar estruturado, com material equipado, com anestesista, com um cirurgião, com a equipe de enfermagem que está toda preparada para cuidar do paciente da cirurgia plástica. Então, assim, a estrutura de um hospital sempre vai ser mais equipada do que a de um consultório. Então, pensando em cirurgia e procedimentos invasivos, a gente sempre vai priorizar fazer a cirurgia num hospital, porque isso vai trazer mais segurança para o procedimento, mais conforto para o paciente que vai estar com anestesia, que vai estar dormindo durante a cirurgia. Dor, né? Porque o problema é que quando a gente faz cirurgia ou pequenos procedimentos no consultório ou numa clínica, a gente faz com anestesia local, faz com uma sedação, o paciente não dorme tão bem, ele se movimenta durante o procedimento, então isso compromete o resultado da cirurgia. Então, fazer no hospital com uma equipe de enfermagem, com a equipe de anestesia acostumada com cirurgia plástica, com certeza traz mais segurança e mais resultado para esse paciente. Bom, como que procedimentos, por exemplo, no Vila Mariana de Hospital ajudam a transformar a autoestima e também o bem-estar do paciente de forma saudável? Acho que foi um pouquinho sobre tudo que a gente já conversou desde o começo. Então, fazer a cirurgia num hospital equipado, com uma equipe que está acostumada com cirurgia plástica, com material todo esterilizado, a enfermagem que sabe mexer na cinta, sabe mexer no dreno, a equipe de anestesia que está acostumado com o paciente de cirurgia plástica, porque a gente sabe que cada cirurgia é única e é muito importante a gente estar preparado para esse paciente, Sim. que é o que esse hospital está preparado. Ah, perfeito. Então, quero te agradecer aqui. Deixe suas considerações finais, por favor, doutora. Bom, acho que cirurgia plástica, como eu comecei também falando no vídeo, é uma questão de liberdade, de autoestima. Hoje em dia, muita gente acha que tem a ver com estética, que é um procedimento fútil, mas eu acho que você ter liberdade com o seu corpo, de se sentir bem com qualquer roupa, ou mesmo se tiver inteiro vestido, é uma coisa nós com nós mesmas. Então, não tem preço a gente ter a liberdade de usar o que quiser, se sentir bem 100% do tempo. Então, é qualidade de vida. Bom, então agradecer aqui a doutora Bárbara Conde por esse bate-papo super gostoso, por trazer bastante aqui insights, falar um pouco sobre a especialidade dela e como que ela lida, né, no dia a dia com
com as pacientes em consultório e tudo. E você também, a partir da nossa conversa, também conhece a doutora, conhece o Vila Mariana, conhece mais sobre cirurgia plástica, tira mais dúvidas. E se você tiver mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, fale conosco nas nossas redes sociais, pergunte, porque nós vamos ter o maior prazer em trazer médicos para poder tirar essas dúvidas e para poder trazer conhecimento e informação para que você possa fazer a sua cirurgia plástica muito bem acompanhada aí de informação, tá bom? Então, muito obrigada pela sua participação, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e a gente se vê no nosso próximo episódio, recebendo hoje então aqui a doutora Bárbara Conde. Muito obrigada pela sua participação e até o nosso próximo encontro.